Registra preocupação por parte dos pais e alunos com relação ao movimento grevista dos professores na rede municipal e, desta forma, acredita que deva haver entendimento entre as partes envolvidas, para que não haja nenhum prejuízo. Ainda alerta para a necessidade da implantação da gestão democrática nas escolas. Alerta que, conforme o PNE, Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, os municípios brasileiros terão até 2016 para a implantação da gestão democrática nas escolas. Tem discussão. Presidente, eu queria deixar, porque o vereador Alexandre Veras está vendo ali com o pessoal do áudio a fala do Nenel, para ele registrar, para ver se está realmente, se o Nenel disse, se for o Ministério, para tirar essa dúvida, né, se impasse. Então, suspender essa votação da ata por enquanto, né? Presidente, até aproveitando, bom dia, até aproveitando a fala de Henrique, eu acredito que seria mais fácil que eu esclarecesse. Entretanto, o Alexandre fica à vontade para assistir. É bom que saia, porque fica tanto. Não, tira claro, sua preocupação, tira o peso. Quando eu citei Abraão e João Paulo, Abraão Lincoln é presidente da federação do. Eu não sei a. Pesca. Da Federação dos Pescadores e Aquicultores. E foi através destes que eu fui. Mas aí ele pode assistir a sessão inteira sem problema nenhum. Agora eu queria só pedir a Vossa Excelência. Eu queria pedir só a Vossa Excelência a permissão que Odilon lesse a minha parte da ata, Odilon. Pois não. Pois não. Segundo orador, o vereador Nenel Paiva registra a alegria em visitar a capital do país, agradecendo aos senhores Abraão Lincoln, presidente da Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores, CNPA, e João Paulo Pessoa Genuíno de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Canguaretama, que custearam a sua ida àquele lugar. Diz que, em visita ao Ministério dos Esportes, após a apresentação sobre a prática de esporte do município pelo senhor prefeito e diante das evidências, este confirmou que a cidade de Goianinha tem condições de receber um centro olímpico de referência. Diz ainda que no Ministério da Pesca teria se desafiado a implantar a colônia de pescadores no Limoal, no município de Goianinha. Agradece especialmente ao senador Garibaldi Alves e aos deputados Walter Alves e Rafael Mota pela receptividade que lhe foi dada na capital federal. Afirma que, em visita ao gabinete do deputado estadual de São Lisboa, teria levado alguns pleitos que visam beneficiar a sociedade goianiense, dentre eles a implantação de uma delegacia do PROCON, uma defensoria pública e um curso preparatório para o Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, com a duração de 3 meses e 12 aulões, voltado para os alunos do município e região agreste. Muito obrigado. Eu, pelo menos, entendi que foi desse jeito que Vossa Excelência falou. Presidente, acima de tudo, eu confio na nossa amiga Edna. Silvinho, vem aqui na secretaria. E, principalmente, presidente, me espanta ser levantada essa questão, meu amigo Henrique, porque para que esse estudante venha dizer que o Ministério da Pesca do Brasil custeou uma passagem, no mínimo eu estou ficando louco. Muito obrigado. Convido o Nenel para assumir a primeira secretaria. A ata, a ata já estava em discussão. Há votos. Os vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovada com para retificar que não foi Garibaldi sim e Walter Alves, né, Odilon, naquele
aliás, em vez de Henrique, Walter. Ok? Exatamente. Aprovado. Ao segundo secretário, para proceder à leitura das matérias constantes no pequeno expediente. Projeto de Lei número 022/2015, de autoria do chefe do Executivo, dispõe sobre a constituição do Serviço e de Inspeção Municipal aos procedimentos de inspeção municipal sanitária em estabelecimentos que produzem produtos de origem animal e da outras providências. Data 16/4/2015. Ofício, Goianinha Prev. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Senhoria, venho por meio deste informar que segue em anexo o extrato da conta da Previdência Própria deste município, Goianinha Prev, referente ao repasse do mês de contribuição de fevereiro de 2015. No entanto, informamos ainda que o valor que conta no extrato, em anexo, tem um saldo de R$ 4.332.196,95. E até a presente data, valor deste que se encontra em aplicação. Diretor financeiro, Irã Luiz de Souza Silva. Passamos agora aos oradores inscritos no grande expediente, e a gente pede a cada vereador só pode apartear o orador, o vereador que está com a palavra, uma vez, e por 2 minutos eu gostaria que, com a palavra, o vereador Henrique dispõe de até 15 minutos. Bom dia a todos. O que me traz hoje nessa tribuna, falar um pouco também da minha pessoa, da minha parte estudantil, que eu estudei 13 anos, tive o privilégio de estudar 13 anos no Colégio Salesiano, junto do meu amigo vereador Nenel, apesar de não conhecer ele pessoalmente naquela época, mas com certeza a gente se batia lá por dentro do Salesiano. Eu tive um líder lá dentro daquele colégio, que o vereador conhece muito bem, se chamou educador Mário Sérgio, um cara que na época a gente tinha muito respeito a ele, não falo nem medo, né? Muito respeito, porque ele mostrava ser um líder lá dentro do Salesiano, e muitas vezes eu tinha até raiva dele, e quando eu saí de lá, foi que eu dei valor ao educador que eu tinha, né? E ele foi, além de meus pais, foi uma pessoa que contribuiu muito para a minha educação. E tenho também um privilégio grande de estar continuando esse trabalho do Salesiano, do que eu trouxe na bagagem. E tenho o privilégio também de hoje ter lá dentro 2 primos meus, Caio e Tiago, filhos de Renato Lima, uma afilhada, neta do vereador Batista de Parnamirim, e vem na minha cabeça Goianinha. Que futuro vai ter os estudantes de Goianinha no próximo ano? Que nem o professor Luizinho disse, que o ano letivo praticamente está perdido. Eu tive o privilégio, meu pai, apesar das coisas ruins que aconteciam com a gente, meu pai toda a vida me deu uma educação. Então eu vejo hoje Goianinha prejudicada pela falta de diálogo entre os professores e o prefeito dessa cidade. Então, eu peço aqui que o prefeito olhe para os estudantes, porque o futuro de Goiânia é os estudantes. Se ele não tem amor aos estudantes de Goiânia, e os filhos, ele não pensa nos filhos dele, ele tem condição de chegar e botar o filho dele para estudar no melhor colégio de Natal.
Mas o rapaz que trabalha lá na cerâmica Juazeiro, na cerâmica do Bosque, não tem condição de botar o seu filho para estudar. Então, eu peço ao prefeito que ele olhe isso. E outra coisa que vem tratar aqui, eu desculpo aí pela emoção. Outro caso que eu pensava que a rádio de Goiânia era uma rádio comunitária. O rapaz ficou de dar a resposta a gente hoje, não foi, Alexandre Veras? Ficou de dar a resposta a gente hoje. Não deu a resposta. Que os professores têm o direito de falar os problemas dele lá dentro da rádio. Essa rádio não é privada, não. Pedir permissão a fulano, a Beltrano. Eu acho o seguinte, se há um problema na cidade, e lá é o meio de comunicação da comunidade, os professores, eu acho que são todos educados, ninguém vai se tratar de nada pessoal lá dentro, nenhum vereador, eu acho que queira se meter lá na rádio, se expor. Então eu acho que a rádio de Goiânia está trabalhando no caminho errado, não está trabalhando no caminho certo. Então fica esse meu apelo aí, ao prefeito, aos que compõem a rádio de Goiânia, que olhem o problema que está em Goiânia. Porque quem tem condição aqui em Goiânia, bota o seu filho para estudar ou em Natal ou em colégio particular. Não está nem aí com o município, não. Vereador? Pode falar, vereador. Rapaz, tá bom. Eu queria deixar aqui registrado que após a reunião que tivemos com a comissão de professores na última terça-feira, eu, o vereador Henrique, fomos à rádio comunitária de Goiânia para saber por que tinha se dado uma negativa, mas nenhum direito de resposta. Os professores queriam e querem esclarecer à nossa população o real motivo do movimento grevista. E o diretor da rádio, o senhor Eugênio, ficou de nos dar uma resposta até hoje, que é a quinta-feira, e até agora não chegou. Mas em conversa com os amigos vereadores Luizinho e Cal, me informaram, vereador Henrique, que eles formulassem um ofício para que se fosse dada se fosse autorizado a ida dos professores para a rádio para mostrar à nossa sociedade o motivo da greve. E eu creio que não há problema nenhum, não há política nisso. Isso é apenas o interesse da sociedade, dos alunos, dos professores, de pais de alunos. Então, acho que assim é um direito que Goiânia tem de saber o verdadeiro motivo dessa greve. E assim, não vai ser 50, 60 professores, não. Vai ser no máximo 2 professores lá para esclarecer a nossa sociedade o verdadeiro motivo dessa greve. E aqui eu deixo aqui o meu apelo ao senhor Eugênio, para que ele seja de bom senso, haja de bom senso, e libere a rádio para os professores se explicarem para todos os goianienses. Obrigado. Muito obrigado. Se fosse. Pode falar. Primeiramente, fico feliz, vereador, quando você registra o nome do professor Mário Sérgio, porque Mário Sérgio teve a felicidade de também ser coordenador aqui na Escola Estadual João Tibúrcio, nos tempos áureos da Escola Estadual João Tibúrcio. E Mário Sérgio foi sempre esse profissional responsável, profissional capacitado, profissional que queria o melhor, que quer o melhor para a formação do estudante. Então, eu fico feliz por você registrar um profissional dessa altura. É tanto que Mário Sérgio, ele sai de uma escola como João Tibúrcio e hoje está na coordenação, e aí, me desculpe as demais, mas de uma instituição particular de renome estadual, de renome regional e de renome nacional, como é o Salesiano. Então, queria registrar. Fico também feliz quando o senhor registra o nome do seu pai, com emoção, porque todos nós sabemos
que seu pai é uma pessoa que tem uma história em Goianinha, foi vereador, é político, tem a questão cultural arraigada a sua família. Eu fico muito feliz, eu me emociono porque eu gosto muito do lado cultural e sei que no âmbito da sua família, da Fazenda Bom Jardim, se tem hoje um dos maiores elementos cultural do município de Goianinha. A Fazenda Bom Jardim, ela precisa ser vista hoje pelas autoridades, não só do município, do Rio Grande do Norte, quem sabe a nível de MINC, de Ministério da Cultura, como um local onde se deu a maior concentração, onde se tem a maior concentração cultural do nosso município. É lá onde se teve o encontro de Mário de Andrade, de seu bisavô, não sei, Antônio Bento, e do maior cantador de embolador de coco, que é de Pedro Velho. E com relação a toda greve, ela traz prejuízo, né? Ela traz prejuízo porque, lógico, quem é penalizado com isso são as nossas crianças. São as nossas crianças, né? São os nossos alunos. Os professores reivindicam, nós professores reivindicamos, o Poder Executivo tem atendido na medida do possível, né, diante das suas condições, algumas reivindicações do movimento, mas há um impasse muito grande ainda quando se trata da questão de uma hora atividade, né, que aí há entendimentos diversos e que isso só trouxe prejuízo para o município. Quando eu digo que o ano está praticamente perdido, porque eu sou professor há 35 anos e sei que por mais que nós, professores, repomos umas aulas, isso não vai, porque a gente está com aulas funcionando, escola funcionando pela metade, outras 2, 3 turmas, e isso só gera um problema, uma polêmica, senhor presidente, no nosso município. Mas gostaríamos de dizer que tivemos aqui uma reunião com o senhor, com os representantes dos professores, com a Cristiane, que é professora lá do Nazaré Duarte, professor Guilherme, que são profissionais que se dedicam, que têm o serviço prestado no município, que procuram fazer suas atividades com responsabilidade. Estamos em busca de um diálogo, de um acordo, de onde a gente possa sentar, Poder Executivo, Poder Legislativo, grupo de professores, para que a gente saia desse impasse, para que a gente possa fazer com que as crianças voltem a sorrir e que na sua manhã, vereador Dema, acorde já indo à escola, porque a criança gosta de estar na escola. A criança passa mais seu tempo na escola do que muitas vezes em casa. Ela se sente bem na escola. Então, eu tenho certeza que Deus vai proteger, que haja o mais rápido possível, senhor presidente, né? Que a gente possa se concentrar, que a gente possa se reunir e que a gente possa encontrar um denominador comum, uma saída para que a gente saia desse impasse que hoje a educação do nosso município passa. Mas eu acredito no prefeito, eu acredito na secretária de educação, eu acredito no secretariado do prefeito, eu acredito na convivência dessa classe, dessa casa, aonde todos nós não queremos o melhor, não só para a educação, mas para o desenvolvimento do município. Eu acredito nessa força, senhor vereador, que a gente possa... Deixa eu só concluir. Eu não estava nem eu gostaria de, mais uma vez, pedir Me desculpe, que eu me adentrei. Empolgou. Só um minutinho, Henrique. Eu gostaria só de pedir aos vereadores. Mas, quando a parte A... Só um minutinho. Me desculpe aí. Quando a parte A... Olhar que tem 2 minutos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu estava falando como se eu estivesse usando... Mas aí, Vossa Excelência, daqui a pouquinho, já lhe escrevi aqui, Vossa Excelência vai tratar... Me desculpe aí. Desse assunto. Me desculpe, seu vereador. Você me empolgou quando você falou de Mário Sérgio, quando você falou do seu pai, porque a gente sabe que essa é uma questão cultural. E dizer que
eu fico feliz, mas a gente dá prosseguimento daqui a pouco quando a gente usar. Eu só queria dizer que Vossa Excelência tem mais, se usar os 15, tem mais 3 minutos que o vereador. Eu peço desculpa pela emoção que eu tive aqui, porque vem retratar a pessoa, a infância da pessoa, a adolescência, aí junta pai e família, junta os problemas da época que a gente passa, ninguém passa, não é só festa, né? A vida da gente não é só festa. E eu vou deixar um apelo aqui, o prefeito, que ele escuta os professores, porque até eu fui gestor, mas não fui gestor público, não, fui gestor privado. Tive a missão de com 19 anos, tomar conta da cerâmica do meu pai. 19 anos, o cara está pensando só em festa, né, Chico? Não está pensando em trabalhar, não. Mas eu deixei o Salesiano e fui intimado para vir tomar conta da cerâmica do meu pai, porque na época ele estava em depressão. Por isso que é aquela coisa, daquela emoção que eu tive. Então, eu, com 19 anos, fui lá tomar conta da cerâmica. Passei lá 11 anos. Até o dia que ela foi fechada pelo IBAMA. Mas nesses 11 anos, teve altos e baixos. A cerâmica passou por dificuldade financeira. Mas nenhuma vez eu me neguei a sentar com meus funcionários para a gente conversar. Às vezes a gente não estava nem em acordo, porque não tinha condição, não tinha verba. E se a prefeitura não tem a verba para fazer acontecer o que os professores querem, sente e entre num acordo. Que nem eu fazia com meus funcionários. Porque se não sentar, fica pior. Teve uma época na cerâmica que quase toda segunda-feira era greve. Eu chegava na cerâmica de umas 8, 9 horas, que eu ia para Natal no domingo de tarde, voltava na segunda. Chegava, estava a cerâmica parada. Não, por causa... Vamos conversar de um em um. Ver o problema de cada um. Porque se fazer como uma história, botar tudo no molho, ninguém resolve nada. Então vamos ver o caso a caso. E ele sentava e resolvia. E até hoje, graças a Deus, desde o dia que eu entrei na cerâmica, foram feitos 2 acordões lá, foi fechado 2 vezes. Nenhum funcionário botou a gente no Ministério do Trabalho. Porque a gente não dava o cabimento de botar. Sempre procurava o diálogo. Agora, se eles não quiserem o diálogo, aí eles tinham todo o direito, né? Mas toda a vida teve o diálogo comigo, minha pessoa, com meu pai, que era realmente o dono da cerâmica, eu era ali meramente o gerente da cerâmica. Então, faço saber pelo que o prefeito escuta os professores, olha o que pode fazer por eles, porque a nossa educação, que nem Luizinho disse, está muito comprometida. E que a Rádio de Goiânia se sensibilize que nenhum professor lá são tudo formados, tem educação, não vai chegar lá numa horário ao vivo e esculhambar o prefeito pessoalmente, não. Eles vão lá, vai reivindicar os direitos dele e explicar à sociedade o real problema da situação, porque tem muita gente pensando que é por causa do salário que está atrasado, que é pouco, não está no limite, no teto de salário dos professores. Então, há um desentendimento da sociedade, fica a sociedade culpando parte o prefeito e parte os professores. Então, eu acho que os professores têm direito de se expor lá, expor suas ideias, expor o que eles estão lutando, para a sociedade realmente saber o que está acontecendo. Porque, às vezes, até muitos vereadores aqui, a gente teve poucos contatos com professores, muitos aqui não sabiam o real problema da situação. Então, esse apelo que eu faço, e um bom dia para todos. Com a palavra o vereador Nené Paiva. O vereador dispõe de até 15 minutos, e mais uma vez, eu reitero aos que forem a partear, terá 2 minutos, e por gentileza, prestar atenção ao relógio, ok? Bom dia a todos. Presidente, meu amigo e companheiro de secretaria Ademar, senhores vereadores, a todos que estão aqui presentes, em especial aos meus amigos Matheus Azevedo, Netinho Veras, sejam sempre bem-vindos, é uma alegria ter a juventude dentro dessa casa. A todos vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Web, nos assistindo pela TV Câmara, é sempre motivo de muita alegria a audiência de todos vocês. Professor Luizinho, pegarei o gancho do meu amigo Henrique, quando ele disse que teve a sorte de ter um educador que contribuiu com a sua formação, que é Mário Sérgio.
Vereador Henrique, no que trarei agora nessa tribuna, Mário Sérgio tem sido de fundamental importância, porque foi muito interessante os senhores que eu tenho, os senhores nas redes sociais, no WhatsApp, sempre que eu faço uma ação, eu divulgo essa ação no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E tenho o número de Mário Sérgio, porque pelo contato do meu pai, de tudo isso, e aí passei a ideia que nós tivemos junto com o deputado estadual de som, do pré-ENEM. E foi muito interessante que mandei para ele essa mensagem, e sou honesto a dizer, Henrique, que eu nem tinha mais o conhecimento de que ele tivesse esse vigor todo, porque Vossa Excelência sabe que ele tem um problema muito forte de visão e perdeu uma visão já, mas continua lá como coordenador do Salesiano, coordenador geral do Salesiano. E recebo uma mensagem no WhatsApp de Mário Sérgio, e Vossa Excelência sabe que ele faz bora. E eu lendo a mensagem, Adilão, parecia que eu estava ouvindo o Mário Sérgio falando. E ele me convidou para que fosse ao Salesiano, porque no que ele pudesse ajudar no nosso projeto, no que ele pudesse ajudar a Goianinha, e aí, professor Luizinho, ele disse que se sente parte da equipe de educação de Goianinha, ele iria nos ajudar. E desta forma, já sentamos com ele uma vez, vamos sentar com ele amanhã novamente, e o professor Wendel. E é nesse sentido, professor Luiz, que eu gostaria de trazer a Goianinha o caminhar do projeto, que eu acredito ser o projeto mais importante, por mais que nós tenhamos o nosso Justiça para Todos, que hoje atende, com a graça de Deus, todas as quartas, todas as sextas nesta casa, gratuitamente, prestando serviço de advogado à nossa comunidade. Por mais que nós tenhamos o nosso CIE, nosso Sistema de Inclusão, Emprego e Renda, que com a graça de Deus já conseguimos encaminhar, fazer a ponte a mais de 250 pessoas ao mercado de trabalho. Não quero falar ainda da Elizabeth, porque o número da Elizabeth eu quero dar um número fechado, mas já fizemos a integração de 48 pessoas da Elizabeth. Por mais que nós tenhamos esses dois projetos, Odilon, dos quais eu me orgulho bastante, e os quais eu irei levantar na próxima eleição como bandeira nossa, eu acredito que o projeto mais importante que nós estamos criando, que nós vamos implantar, é o pré-ENEM. Falo isso com muita propriedade, Mateus, porque nós sabemos como é difícil quando a gente sai da escola e a gente fica meio sem norte, meio sem saber por onde caminhar para fazer um vestibular, para fazer o Enem. E Vossa Excelência foi muito feliz, vereador Henrique, porque quando um pai, não sou pai, mas tenho um sonho de ser, quando um pai ou uma mãe tem a possibilidade de pegar o filho dela e colocar num cursinho em Natal, vereador Dema, eu acredito que coloca com alegria, com toda dificuldade, mas coloca e colocaria da forma que fosse. Porque eu acredito que quando se é pai, se é mãe, se deixa de viver para si e passa a se viver para a sua família. É isso que eu escuto dentro da minha casa. Entretanto, nós sabemos também, professor Luiz, que muita gente, mas é muita gente, não teria condição nem de pagar o transporte para Natal, para um cursinho. Quanto mais pagar um cursinho pré-vestibular ou um cursinho pré-ENEM. Nesse sentido, quero aqui agradecer verdadeiramente e dizer que valeu a pena o nosso empenho, valeu a pena o meu voto pessoal, o voto da minha família, o voto de Goianinha, nosso deputado estadual de som, porque na segunda reunião que tive com ele, já essa semana, em relação a esse projeto, a abertura que o nosso deputado estadual está nos dando junto a esse projeto é uma coisa fantástica. Quero agradecer ao Colégio João Tibúrcio, em nome da nossa diretora Gorete, nosso vice-diretor Carlinhos, assim eu chamo, e em especial o professor Rodolfo de História, professor Luiz, porque também foi outro fato muito interessante, quando eu lancei isso nas redes sociais, fui procurado, meu amigo Maciel, por 4 professores de Goianinha, são nascidos e criados em Goianinha, são hoje professores de Goianinha, e que se disponibilizaram, Luizinho, a dar aula. E eu achei isso fantástico, porque assim, quando você tem um conhecimento, eu vejo muito isso, mas eu vejo muito isso, que gente que tem um conhecimento pequenininho, Luiz, mas é como se aquilo ali só pudesse ser dele, ele não pudesse transmitir. E eu entendo veementemente que qualquer conhecimento que a gente tem que passar adiante. Trago isso, Odilon,
na nossa conversa, quando Vossa Excelência disse, perdão, Nenel, por que não se cria na Câmara um atendimento de advogado gratuito? Essa é a ideia de Vossa Excelência. E eu não digo aqui para ser bom, não. Eu digo porque eu aprendi na minha casa que quando a gente recebe uma ideia, a gente tem que abraçar essa ideia e tem que dar os louros à ideia, ao detentor da ideia. Então, assim, quando eu vejo um profissional, Luizinho, que quer ser melhor do que outro profissional, quando eu vejo um profissional que quer guardar o conhecimento só para si, eu tenho pena desse cidadão. Porque significa que ele não vai crescer. E quero aqui agradecer aos professores de Goianinha, que se colocaram já à disposição para formar um quadro. Nesse sentido, eu conversando com o Mário Sérgio, nós chegamos à seguinte conclusão, de que é interessante sim que nós demos o privilégio aos professores de Goianinha, para que eles formem um quadro, certo? Mas também é importante que a gente traga professores oriundos de cursinhos especificamente, porque, digo isso até com propriedade da minha OAB, muita coisa que eu acertei na prova, eu tinha o conhecimento, claro, mas se eu não tivesse o conhecimento, eu acertaria, porque tem um bizu, professor Luizinho, o senhor sabe mais do que eu o que é isso. E aí nós formaremos, estou passando para a Goianinha, que o pré-ENEM será formado da seguinte maneira. Nós teremos todos os sábados, iniciando às 13h30, finalizando às 17 horas, porque aos sábados, pela locomoção do pessoal, o pessoal às vezes trabalha e tal, e porque à tarde, porque quem for vindo de outras localidades, se fosse às 8 horas da manhã, teria que acordar, se fosse Nova Cruz, teria que acordar aí 5h30 para na correria chegar aqui. E sendo à tarde, é tranquilo para ele chegar e é tranquilo para ele ir embora. Então teremos esse horário, meu amigo Jean, das 13h30 às 17h, onde os alunos receberão o material didático, e mais uma vez eu agradeço ao nosso deputado estadual de som, porque nós estamos falando de 600 pessoas recebendo uma apostila, então Goianinha não é um investimento pequeno, não é um investimento barato, e esses alunos receberão esse material didático, tendo também um material audiovisual. Ou seja, o professor ele terá à sua disposição o data show, o telão, um equipamento de som, onde a gente vai conversar com o nosso amigo Bueco. E nesse sentido, nós queremos trazer para a Goianinha, professor Luizinho, e Netinho Veras deve saber disso, porque também deve ter passado por essa correria, nós teremos trazer para a Goianinha uma estrutura de um cursinho de alta qualidade. Porque não adianta a gente querer pegar a Goianinha e transformar um cursinho de fundo de escola, como muitas vezes já teve, porque não adianta. Hoje, a competitividade está... Vocês sabem mais do que eu. Então, é interessante que a gente monte aqui uma estrutura nesse formato. Nós traremos aqui professores de alto gabarito, e nesse sentido eu quero aqui deixar, juntamente com o vereador Henrique, que... Nós somos, Henrique, muito emoção, e eu não tenho vergonha nenhuma disso, e eu quero deixar aqui a tristeza que eu senti, Luizinho, quando conversando com o Mário Sérgio e também com o Rodolfo, eu perguntei, que eu chamo carinhosamente ele de meu professor, eu disse, meu professor, e quanto a gente vai pagar a cada professor desse projeto? Ele disse... que ele me chama de Goianinha, ele disse, Goianinha, certamente vocês gastarão mais com papel do que com professor. E aí ele pegou um papel e foi rabiscar, Luizinho, que os professores hoje cobram a hora-aula de R$50 a R$80. E disse ele que só cobra R$80 quem no mercado é taxado como top. Então isso me deu, de certa forma, uma indignação, porque veja só, Luizinho, na conta final que apresentei, na conta inicial, vamos colocar assim, que ainda pode ter alguns custos que ali os somem. Na conta que apresentei, Jean, ao nosso deputado de som, nós vamos gastar mais verdadeiramente com papel, com material didático, com xerox, do que com os professores. Nós vamos ter 3 meses de aula, dentro do ginásio Osmundo Farias, todos os sábados, recebendo 600 alunos, que a gente fez a divisão, sendo 300 para a Goianinha, que aí eu quero mais uma vez agradecer ao deputado estadual de som, porque nos permitiu que a gente puxasse a sardinha para a Goianinha, e 300 alunos serão da região agreste, onde ele me incumbiu de conversar
com o pessoal das outras cidades e dividir igualitariamente essas vagas, 20 para uma cidade, 15 para outra, dependendo do tamanho da cidade, claro. E que, infelizmente, não tem como comportar a cidade inteira. Ele recebeu 25 mil votos. E, nesse norte, professor Luizinho, quando fizemos as contas, trarei aqui os valores bem estabelecidos ao final, claro, mas quando fizemos as contas, o valor do professor deu cerca de 40 e poucos % do valor do material. Então, deixo aqui a minha indignação, porque como falou o vereador Henrique, nós somos frutos dos nossos professores, Alexandre. Se os nossos professores não se empenham, se os nossos professores não se dedicam, fatalmente, Luizinho, a gente não vai ter sucesso. E como é que um professor... E Mário Sérgio disse mais, Goianinha, perdão, se você procurar direitinho, você ainda encontra professor que vai abaixo desse preço porque ele precisa trabalhar. Então, analisem só, um professor passar 1 hora à frente do seu filho, contribuindo para que o seu filho amanhã seja engenheiro, seja advogado, seja médico, seja qualquer outra profissão, Ademar, e esse professor receber por essa hora R$50. O que é que ele faz com R$50? Na hora que a gente faz uma logística, se ele pegar R$50 e pagar 15 de passagem, ele fica com R$35 a hora. Então, digo sempre que o que a gente fala aqui ecoa no país, acredito cegamente nisso. Uma vez fui parado por um cidadão na rua dizendo, rapaz, como é que tu manda um recado para Dilma? Dilma não sabe nem que tu existe. Eu acredito na força da palavra. E eu deixo aqui a minha indignação, porque não tem como a gente crescer pagando R$50 a um professor. Não tem como a gente crescer se a gente vai ter 3 horas aula e vai pagar R$150 por 3 horas aula. Não existe isso. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, trago para a Goianinha o caminhar do nosso projeto. Quero convidar os professores de Goianinha. Irei amanhã ao João Tibúrcio, e aí o professor Luizinho desde já está convidado, conversar com a nossa diretora Goreto pela manhã às 9 horas. E quero convidar todos os professores que queiram se engajar nesse projeto. Eu sempre digo o seguinte, que o meu interesse, o meu desejo é que esse projeto amanhã, se eu não for mais vereador, se amanhã eu não estiver mais em Goianinha, se amanhã Deus me levar e eu estiver junto de Deus, eu vou ver lá de cima o nosso projeto caminhando. Então esse projeto não me pertence. Eu peço a todos vocês que se engajem nessa ideia, que se engajem nesse projeto, porque nós teremos 300 pessoas, 300 alunos, 300 futuros, Luizinho gosta de dizer que é o presente, estudando com qualidade. Então, não falo isso aqui com orgulho, claro que na próxima eleição, Cal, nós vamos levantar a bandeira e dizer que criamos o projeto, claro. Entretanto, pessoal, é uma vitória nossa, é uma vitória da coletividade. Então, deixo aqui a minha alegria, porque não está sendo um trabalho fácil, não está. Até porque, Luizinho, como eu não sou da área, então eu não entendo de nada da área. Então tenho que ter a humildade de perguntar aos professores, de conversar com Vossa Excelência, de saber como funciona a didática de uma aula dessa. Mas quero deixar para a Goianinha a alegria que eu tenho de estar criando, de estar implantando, juntamente com todos os senhores, juntamente com o nosso deputado estadual de som, juntamente com todas as pessoas que queiram agregar, ao meu ver, o projeto mais importante desse meu primeiro mandato. Quero deixar aqui também a certeza, porque assim, sempre tem o do contra. E eu gosto demais do contra, porque o do contra incentiva a gente a ir para frente. Então quero deixar também aos do contra a certeza de que nós estamos fazendo um projeto com recursos próprios, certo? Eu ia fazer essa pergunta. Quero deixar, mas tenho certeza que Vossa Excelência não é do contra. Tenho certeza. Não, mas é porque assim... quero deixar a certeza, claro, que nós vamos fazer esse projeto com recursos próprios quando digo, do contra-cheque do vereador Nenel Paiva, assim como hoje funciona o Justiça para Todos, que a advogada é paga do contra-cheque do vereador Nenel Paiva, bem como... Só mais um minuto, presidente. Bem como dos recursos próprios do deputado estadual de som. Então, quero que fique claro isso aqui, porque eu já ouvi um burburinho dizendo como é que a prefeitura não tem dinheiro para pagar... Não há dinheiro de prefeitura, não há dinheiro de Robson Farias. Isso aqui é uma ação, um esforço coletivo deste humilde vereador e do nosso deputado. Então, deixo aqui para a Goianinha a minha alegria,
Trarei sim o passo a passo, porque tem gente que diz, mas ele fica repetindo. Tudo que é bom tem que ser repetido, porque tudo que é bom tem que ser propagado. Então agradeço a todos os senhores, que Deus nos ajude e que a gente possa... Pois não, Oi. Vossa Excelência, queria lhe parabenizar pela brilhante ideia, junto com os seus parceiros, que é nossos parceiros também, mas eu não lhe interrompi em todo o seu pronunciamento, nem pedi para lhe partilhar, porque se trata aqui de outro assunto, em que Vossa Excelência usou da tribuna na sessão passada, mas mencionou rapidamente no seu pronunciamento de hoje, mas hoje eu percebi que era voltado mais para explanar essa questão desses aulões. E eu confesso, e também através de uma pessoa que conversou comigo antes da sessão, que eu não deixei bem claro na sessão passada, o meu pensamento, a minha ideia com relação à cerâmica Elizabeth. E nisso, eu aproveito o momento, já que Vossa Excelência está na tribuna, para especificar realmente o que eu estaria dizendo quinta-feira passada. Porque essas empresas, e eu acredito que isso é um problema pequeno, um problema simples, que pode ser resolvido através de Vossa Excelência. Essas empresas sempre se puseram, sempre se colocaram, sempre deixaram muito bem à vontade que seriam e são parceiras dessa cidade. Com isso, eu, tratando desse assunto com Vossa Excelência na tribuna, serei bem rápido aqui, porque os 2 minutos passam bem rapidinho. Mas a questão maior é a seguinte: quando o senhor trata que tem vaga tal, eu acredito que a empresa não está especificando para Vossa Excelência que vaga para enfermeira é tanto, vaga para predeiro é tanto, vaga para tanto. Porque, veja bem, a gente está no meio, está inserido na sociedade diariamente, convivendo corpo a corpo, e as pessoas fazem perguntas, não sei aos outros vereadores, mas posso falar especificamente a mim, e eu não sei, confesso aqui, lhe dizer às pessoas realmente como é que funciona todo o processo, ou até mesmo a quem procurar. Claro que tem Vossa Excelência e tem uma sala específica, mas lá chega, entrega o currículo e pronto, está aqui, entregou o currículo e tal. E aí, qual o passo seguinte e tal? Porque, veja bem, Vossa Excelência, eu vou dar um exemplo aqui de pastor William, que a esposa dele, enfermeira e com especialização na área do trabalho, e ela podia ter sido inserida. Mas veja bem, não por falta, nem por desejo de Vossa Excelência, nem do poder público do prefeito, mas às vezes por falta de mais, vamos dizer assim, um esforço direcionado especificamente a esse sentido. Essa era a minha colocação que eu fiz quinta-feira passada, mas eu não deixei tão claro. Aí eu queria esclarecer melhor. Vossa Excelência permite, presidente? Só mais 1 minuto, 2 minutos, no máximo. Vereador Jean, sei por completo do sentido da sua pergunta. Vou trazer aqui uma colocação pessoal para que Vossa Excelência entenda. Vossa Excelência sabe mais do que eu, na verdade, para que as pessoas entendam como muitas vezes distorcem o que a gente fala, o que a gente quer falar. Eu chego na minha casa segunda-feira, salvo engano, segunda-feira, e minha mãe disse assim: meu filho, aconteceu que o vereador filho de Zé Arlindo estava queimando aquele seu projeto na Hora dos Empregos. Então, assim, Vossa Excelência
sabedor e vive isso há 3 mandatos. E eu fui explicar a ela que Vossa Excelência tinha me feito uma pergunta no sentido de esclarecer ao povo de Goianinha como está sendo feito o trâmite. E quando saí dessa audiência, procurei via telefone a Kleber, que é o engenheiro-geral da Elizabeth, para que me fosse passada essa relação, porque já pedi várias vezes, mas não iria trazer isso à tribuna, porque é um parceiro nosso. Então, se existe uma falha nossa e deles. Eu não vou colocar a falha na Elizabeth, de forma alguma. Mas, nesse sentido, deixo aqui claro para Vossa Excelência e para toda a Goianinha, que trarei sim esse tramitar, com muita tranquilidade, usando o exemplo, e tenho tranquilidade porque estamos na presença dele, usando o exemplo da esposa do pastor William, que a gente conhece como uma grande profissional, conversei até com ele na semana passada, e sempre digo o seguinte: se você for médico, Odilon, envie seu currículo. Porque se precisar de um médico, seu currículo está lá. Então, por mais que, Jeanes e Arlindo, nós temos a obrigação de transmitir, sim, a disponibilidade dessas vagas, nós temos também que ter a consciência, vereador Luizinho, de que as pessoas que têm a ânsia de trabalhar naquela unidade, que também procurem uma forma de deixar o seu currículo, porque eu fui lá ontem e eu contei 9 pessoas com currículo na mão. E até o rapaz que é Cícero, eu fui lá ontem com Canané, quero aqui deixar um forte abraço e alegria a Canané, presidente, porque conseguimos fazer a ponte entre Cananéia e a empresa terceirizada, ele vai prestar o serviço, e eu fiz questão de dizer lá ao rapaz da terceirizada que não existe nem compromisso político meu com Cananéia, nem existe compromisso financeiro meu com Cananéia, mas eu fico feliz porque iria ser uma pessoa de Parnamirim e será Cananéia. Então, eu quero deixar aqui claro a Goianinha que trarei sim, e agradeço ao vereador Jean, porque tudo que vier, Carl, para esclarecer, para comunicar a nossa comunidade, vai sempre bem-vindo. Só pela ordem, presidente, rapidinho. Eu gostaria só de passar para o vereador que seguisse os trâmites, porque eu disse que um vereador só podia partilhar uma vez, e eu gostaria que Vossa Excelência entendesse. Presidente, uma questão de ordem. Eu queria falar para registrar na ata, que eu esqueci de falar ali na tribuna dela, na minha afilhada, quero que ela registre o nome de Caio e Tiago, que são filhos de Renato Lima, e Yasmin Gabriele, que é neta do vereador Batista de Parnamirim. E que ela registre o meu apelo e minha cobrança que o prefeito entre em diálogo com os professores, porque é de extrema importância, e sobre a minha fala também sobre a rádio de Goianinha. Isso daí que eu quero que ela deixe registrado em ata. Com a palavra, o vereador Luiz Alves. Não vai usar? Eu disse que tinha escrevido naquela hora que você estava falando. Obrigado, professor. Mas é o seguinte, desculpa aí, já tratei da questão do professorado, né, mais uma vez, parabenizar o vereador Nenel pela ideia. A minha pergunta era com relação à questão dos recursos, porque como nós estamos passando por uma dificuldade financeira, né, e eu acho que num programa desse a prefeitura, que independente de qualquer coisa, ela precisa ser parceira também, até porque está beneficiando pessoas do município. Então eu não vejo a prefeitura não ser parceira de um projeto de tamanho alcance como esse. E segundo, como se tratava via Assembleia Legislativa, se também poderia haver a parceria do governo do Estado. E aí, mas fico feliz quando os recursos são exclusivamente de Vossa Excelência e do deputado estadual de som, né? Então isso é importante, né? Porque a gente ficou aqui imaginando por um momento de dificuldade como seriam essas parcerias, né? Registrar também que o próprio João Tiburcio, ele, apesar das dificuldades enfrentadas, ele já vem fazendo aulões com os alunos do 3º ano lá na própria escola, e só vai ampliar. Nós também, na nossa gestão passada, aqui na Câmara,
e juntamente com o prefeito Júnior Rocha, nós fizemos uma parceria com o Nossa Senhora dos Prazeres, onde ele atendia alunos da rede pública, né, de ensino, nos aulões preparativos para o Enem e para o vestibular. Infelizmente, a condições financeiras do município ficou difícil e não houve como dar continuidade. Mas parabenizar a Vossa Excelência, né, e parabenizar ao deputado de som, porque a gente sabe que um suporte para 600 alunos, por mais a condições que seja, é um recurso é um recurso alto, e aqui eu quero parabenizar mais uma vez o senhor e o deputado do som por estarem investindo numa área que é uma área de suma importância, que é preparar o jovem para esse país. Com relação, vereador Henrique, com relação à rádio, nós naquele dia, os professores já tinham me questionado, e eu disse a eles que tinha conversado com Eugênio, o coordenador, e que ele disse que ele tinha percebido que não havia necessidade de um direito de resposta. E eu acho que a Câmara, né, ela não pode oficializar isso, mas que os próprios colegas professores oficializassem isso, um pedido de participação na rádio, né, para que pudesse também esclarecer, tivesse os seus direitos. Dá uma parte, vereador? Dá uma parte? Os professores, até depois da reunião, a gente foi conversar com eles fora da sala de reuniões, eles estavam querendo eles não deram entrada com ofício para lá. Eu disse, mas a gente vai lá conversar. Foi o Alexandre Veras, foi lá conversar com a gente. Não, é porque querem fazer aqui, tipo, sei lá, não sei, uma guerra. Eles podem vir querer aqui para... Não. Mas eles não querem direito de resposta, porque eles foram citados, eles querem só esclarecer o real problema da situação, somente isso. Eles queriam ir até o Ministério da Comunicação. Disse, não vai não precisa disso não. Não precisa disso. Se chegar o caso de você não tiver, cada um tem direito de procurar seus direitos, eu acho, né? Se eles acham que tem que ir ao Ministério da Comunicação, eles vão. Para depois não dizer aqui que foi o vereador Alexandre Veras e o vereador Henrique, que tem um ofício ou alguma coisa parecida lá no Ministério da Comunicação, né? Vou deixar isso aqui bem claro para depois não acontecer alguma coisa e a gente for levar da culpa, porque várias coisas que às vezes acontecem em Goianinha só cai em cima da gente, né, Alexandre? Professor obrigado pela parte aí, vereador. Professor Luizinho, e era interessante também que o diretor da rádio, Eugênio, dissesse isso aos professores, que simplesmente ele disse que não dava, não mandou formalizar nenhum ofício, nem alguma coisa. Ele não passou isso para os professores. Não, mas ele não mandou que eu formalizasse ofício, não. Não, eu não estou dizendo isso. Ele não disse nada aos professores, só disseram que eles não tinham direito de resposta, porque o prefeito não desacatou eles em nada. Eu disse, não, o que eles querem é um esclarecimento. Como aqui é uma rádio popular, que é da cidade, eu acho que eles merecem essa satisfação à sociedade. Tá bom. Vereador Luiz Alves, se me permite, Luizinho, você que tem mais propriedade para falar sobre o assunto, e você já falou várias vezes, entendendo aqui o raciocínio do nobre colega, ele disse que realmente está faltando esse diálogo entre o executivo e os professores. Eu não me recordo o dia, mas antes o prefeito se reuniu no seu gabinete com os professores, comissões, com o sindicato, não foi isso? E lá foi debatido o assunto. Se não chegou a um acordo, eu não sei. Agora, veja bem, você já citou aqui as indicações que os professores estão fazendo. E eu queria que você dissesse aí, novamente, que ele quer que realmente um esclarecimento da população, e a população já tem conhecimento, os colegas já têm conhecimento, essa casa tem conhecimento, das indicações que já foram atendidas por parte do prefeito, e o impasse que está para ser atendido. Não é assim? Que é realmente o que ele está dizendo aí. O que eu já disse aqui, que, por sinal, próprios colegas, nós, colegas professores, nós entendemos que sempre houve, o próprio sindicato, o próprio grupo de professores acha que houve sempre uma abertura do prefeito, lógico. Agora chegou um momento
que o grande impasse é a questão da hora-atividade. E eu já falei isso com a procuradora do município, ela já me disse que está judicializada e que, nesse momento, não houve ainda essa abertura para dialogar. Então, eu acho que o prefeito ele já tem atendido algumas reivindicações. O grande impasse está na hora-atividade, que a gente sabe também da importância da hora-atividade para os colegas professores. Agora, precisa, né? Nós vamos batalhar, nós vamos reivindicar, nós vamos se reunir para que a gente possa cada vez mais conversar, né, vereador Adilon? Porque eu acho que o diálogo é importante. Né? A conversa é importante. Nós mesmo sabendo das dificuldades que passa-se o município, mas o sindicato diz que o município tem dinheiro, o município diz que não tem. Então, está na hora de se sentar e vamos esclarecer, vamos mostrar isso. Mas o grande impasse que está aqui nesse primeiro momento é a questão da hora-atividade. Porque em outras, o prefeito, por exemplo, que a gente sabe que a lei cumpriu a lei do 13,1%, pagou retroativa janeiro, pagou o 10º de férias, o terço de férias. Então, as reivindicações que o próprio sindicato fez, com exceção da hora-atividade e outras que ainda vai ser complementada, que ainda vai ser realizada. Agora, o impasse maior, como os colegas professores aqui na reunião na terça-feira comunicou, é a questão da hora-atividade. É o que eu quero dizer, porque é o seguinte, ainda a população aí... Porque a população às vezes pensa que é dinheiro, pensa que o professor está faltando, está em greve porque o prefeito está atrasado, porque não quer dar o aumento. Não, o prefeito está em dias, o prefeito pagou o aumento. Agora tem um impasse grande, que é o impasse de uma hora-atividade, que é a hora de planejamento, que há várias interpretações no Rio Grande do Norte, no Brasil, e não... Exatamente. O prefeito nunca se recusou realmente de atender a classe de maneira nenhuma. Até mesmo que ele tenha realmente esse respeito grande, principalmente pela educação, porque você pode ter uma boa gestão no município, você já depende primeiro da educação do nosso município, não é isso? Então o prefeito jamais vai recusar de receber comissão nenhuma, principalmente da educação. E ele já fez esse diálogo antes com os professores, então, para não passar isso para a população, dizer que o prefeito está se recusando a receber isso. Nunca aconteceu isso por parte do executivo. Com relação à rádio, é aquele posicionamento. Eu acho que o grupo de professores precisa esclarecer à população a postura do grupo, do sindicato. Então, oficializa ao coordenador da rádio e ele, porque também falar de boca não vai a lugar nenhum. Então, oficializa e espera a resposta do coordenador. Porque eu acho que se ficar, não, hoje não deu, hoje não fez, não sei, aí não dá certo. Então, oficializa, não é um grupo, oficializa que quer também a participação na rádio comunitária. Pronto, eu acho que deva ser dessa maneira. Tá bom? E gostaria aqui de registrar que nesse final de semana, né, o basquete goianiense está participando da Copa Carlão. São 2 equipes, né, onde fará parte, por exemplo, do campeonato estadual, sub-17, no estado do Rio Grande do Norte. Então, agradecer aqui o apoio, né, o trabalho voluntário do pastor Willa, que vem se dedicando a essa modalidade de esporte, né, no município de Goianinha, e a gente acredita na diversidade, né, nessa diversidade esportiva, porque a gente sabe que é através da cultura do esporte e da educação que a gente pode tirar as crianças e os adolescentes dessa situação de risco. Com a palavra, o último orador inscrito, Jean, eu só gostaria que qualquer vereador, quando fosse inscrito, usasse da tribuna. Ok, vereador Jean? Por favor, você usar a tribuna. Professor, não pode, o senhor pode intervir qualquer um dos vereadores que ele retrata aqui a mesa e a gente, através do vereador, faz qualquer esclarecimento, ok? Bom dia, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, plenário, ao qual a galeria eu queria dar um bom dia em nome do ex-vereador, por 3 mandatos nessa casa, filho de uma grande pessoa,
de São Antônio, o vereador Lucas Belo está ali. Eu queria dar um bom dia a todos em nome da sua pessoa que está presente, em qual eu tive a oportunidade de dizer que Vossa Excelência tem história, sim, nessa terra, nessa Câmara. Em outros momentos, junto com meu pai, junto comigo também. E para a gente é um privilégio Vossa Excelência estar aqui. Dar um bom dia a todos da Rádio Web que nos acompanha, da TV Câmara. Eu gosto muito de dizer que às vezes eu falo muito o que eu penso. Muitas vezes as pessoas até mais próximas de Jean, mas eu gosto muito de dizer o que eu tenho vontade de dizer. E nisso, vereador Emanuel, vereador Nenel, eu conversando, talvez não vou mencionar nomes, mas eu conversando com alguns dos meus colegas e principalmente com a população, será que a mãe de Vossa Excelência ela teve essa visão, me perdoe, a visão errada do que eu como vereador lhe questionei quinta-feira passada, e eu estou dando aqui a minha explicação por Vossa Excelência ter comentado, talvez sua mãe, como outras pessoas, possam estar pensando dessa forma. Será que esse vereador que está usando da tribuna queria queimar uma situação dessa se voltei pela aprovação de tantos terrenos a tantas empresas? Se eu como vereador aqui que estou, vereador não sou, estou, procuro saber de detalhes, de informações, para que eu possa passar para a população. Porque eu possa dizer qual o trâmite, desde a entrega do currículo a realmente a efetivação daquela pessoa que vai estar trabalhando, ou empresa Elizabeth ou outra qualquer. Porque nossa cidade ficou, se era carente, ficou ainda mais com o concurso público, por nossos conterrâneos não terem êxito na sua aprovação. Antes a gente tinha colocado mensalmente mais de R$1 milhão na economia do município de Goiânia. Hoje a gente não tem mais. Porque, por um lado, o concurso foi vamos dizer assim, foi bom, porque adquirimos profissionais de alta qualidade, mas quis o destino que nossos conterrâneos não fossem aprovados, mas esses que estão, como já disse, têm uma alta qualidade e que não residem no município. Consequentemente, vai gastar seu salário em outra cidade. E por isso que é o clamor das pessoas, às vezes, volto para mim novamente, me perguntam do trâmite, entrega o currículo, e aí? Entenda a minha colocação. Porque alguém pode dizer que eu esteja queimando, mas não. Eu estou colaborando. Eu quero e posso e vou colaborar. Porque, nesse sentido, digo aqui, não deixarei, nem vou, e irei sempre contribuir com a administração, dar minhas sugestões, fazer minhas colocações, porque entendo eu que quando várias pessoas da população, várias pessoas que estão na rua, que estão nas suas residências, que estavam empregadas agora não estão, elas têm não só o anseio, elas têm algo muito maior, porque tinham o seu salário, não tiveram êxito, e agora procuram uma nova oportunidade, que é essa. Que é essa que está aí. Porque se é de não só compreender, entender e se juntar ao desespero, diga assim, de alguns já, porque trabalhavam, e como já disse e repito, não tiveram êxito, então
E aí, agora, o que eu vou fazer? É preocupante. Por isso que é a minha colocação. Não é de forma alguma. Até porque tem um projeto tramitando de Vossa Excelência aqui nessa casa, que é tão quanto bom quanto o que Vossa Excelência apresentou aqui. E eu tive o cuidado de dizer, Vossa Excelência, que procurasse já o Executivo, porque por lei a gente não pode onerar o Executivo. A gente não pode onerar o Executivo por lei. Mas o projeto de Vossa Excelência é um projeto tão quanto bom como esse, que Vossa Excelência apresentou, que é de recursos do seu contra-cheque, como Vossa Excelência disse. A minha preocupação é dentro dessa situação. Não é outra, não é... Queria eu que os 80% que nós aprovamos em cada doação de terreno para essas empresas, queria eu que os 80% que a gente colocou fosse realmente funcionários que fossem da cidade de Goianinha. Aí eu teria aqui, eu ficaria de dar uma lavada. Mas, infelizmente, as qualificações são tão específicas que talvez se encontre profissionais só fora do município. Mas fica aqui o meu esclarecimento. Lhe parabenizar, lhe dizer que Vossa Excelência é um grande parlamentar. Não estou aqui jogando flores, porque a gente teve momentos de discussões nessa casa e a gente ficou um pouco arranhado aqui, certo? Mas no sentido de que a gente sempre quer o melhor, não para mim nem para Vossa Excelência, mas para o povo de nossa terra, porque a gente tem eu aprendi isso de berço. Estou aqui como vereador, mas procuro fazer o possível. Estou participando da sessão, mas tem pessoas colaborando com o nosso mandato aí fora. Desde o atendimento, às vezes as pessoas querem o mínimo de atenção e a gente tem que fazer o possível, dar o máximo de nós. Mas assim, eu queria deixar bem claro, Vossa Excelência sempre vem apresentando projetos aqui de bastante interesse e de bastante importância, mas não irei dizer Vossa Excelência que não, porque a gente tem uma coisa que é bastante interessante, e isso eu quando aluno, eu era muito ativo, no sentido até de não prestar atenção às aulas. Digo isso. E reconheço isso. Mas eu dizia muito o seguinte também, que na hora de que a gente quer tempo, a gente encontra o tempo. E esse tempo, juntei com essa coisa de muito ativo, com o tempo. Estamos trabalhando, estamos fazendo, estamos desempenhando, perguntando, esclarecendo. E nisso que nós estamos aqui debatendo, esclareceu tantos cidadãos que estão aí e que estamos fazendo o nosso papel. Então, parabéns. Espero que a população tenha mais êxito nas questões, nas áreas em que a Elizabeth precisar, e vamos trabalhar. E obrigado, presidente, pela oportunidade. Presidente, só uma parte, por favor, vereador. Acredito cegamente, Jean, que esse esclarecimento nosso, tanto de Vossa Excelência quanto meu, é tão somente para a comunidade, porque eu sei do sentido e do direcionamento do seu questionamento, da sua preocupação, da sua obrigação com o seu povo, com o nosso povo. E Vossa Excelência sabe também da minha tranquilidade em relação a receber qualquer tipo de comentário, questionamento ou crítica. Quando citei a minha mãe, e Vossa Excelência sabe disso também porque vive há 3 mandatos dentro dessa estrutura, digo política, partidária, social, é que minha mãe veio aqui, eu acho que uma vez, salvo engano. Ou seja, são informações que eu quis
tratar é que muitas vezes as pessoas pegam o que a gente fala aqui e levam para fora da forma que bem querem, distorcem, às vezes tão somente para fazer o mal. É o interesse de que jogar Vossa Excelência ou outro, um contra o outro. Temos aqui uma boa vivência por questão partidária. O vereador Henrique prova de uma colocação, eu sou de outra, mas a gente nunca teve Enfim, mas tem pessoas, às vezes, que são próximas a Henrique, próximas a mim, próximas a Vossa Excelência, a Odilon mesmo, que são, o vereador Jean, sei o que, o vereador faz tal. Questão, exatamente. Então, isso aí eu conheço. E aí eu fiz questão de trazer isso para cá, para dizer a Vossa Excelência que eu esclareci dentro da minha casa o que eu sei que Vossa Excelência falou. Então, assim, não tenho preocupação nenhuma com essa turma que gosta do oba-oba, mas aqui quero falar mais uma vez da importância do questionamento que Vossa Excelência trouxe, dizer que estamos empenhados, tanto eu quanto Monique, em apresentar isso de forma sistemática, para que todos entendam, e principalmente para que não seja, que não é o caso, claro, de Vossa Excelência, mas que para que não seja colocado em momento algum em xeque, não seja colocado em momento algum contra a parede a lisura, a transparência e o comprometimento do trabalho que nós estamos fazendo junto a Elizabeth e aos empregos que ali são disponibilizados. Até Obrigado. Porque eu tive uma feliz notícia, Vossa Excelência estava na casa do senhor prefeito e a gente teve uma feliz notícia enquanto o governador visitou, e lá ele mais uma vez reiterou o compromisso de que irá dar sequência a todo o processo em que se trata do distrito, no sentido dos acessos àquela área. Então, é mais uma situação importante e interessante para o nosso município. Obrigado pela oportunidade. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 17 do chefe do Poder Executivo. Assunto: denomina Conjunto Vale Verde o conjunto residencial situado no bairro Novo Horizonte, neste município, e dá outras providências. Em segunda discussão, encerrada a discussão, a votos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Comunicamos aos senhores vereadores que o projeto de lei número 018/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, que trata de uma comodata do município com o Lions Club, que é o local onde funciona o lar dos idosos, por motivo a nossa assessoria jurídica ter no texto não está explícito, foi devolvido à prefeitura e será na próxima sessão. Já ficou, o vereador Odilon irá pedir para que seja votado em regime de urgência, já que o lar dos idosos necessita dessa lei aprovada para que possa assim funcionar, ok? Projeto de lei número 016/2015, vereador autor Maciel Dionísio. Reconhece de utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube da comunidade de Sumaré, com sede e fórum neste município, e dá outras providências. Em segunda discussão, encerrada a discussão, a votos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 019/2015, vereador autor Maciel Dionísio. Assunto: denomina bairro Sumaré o atual sítio Sumaré neste município e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 016, vereador autor Luizinho Professor. Assunto: faz apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para interagir junto à Secretaria Municipal de Esporte
no sentido de ser colocado nas ações da referida secretaria à volta do campeonato interbairro de futsal, né, professor? 2015 neste município, em discussão única. Senhor presidente, Goiânia é um celeiro de artistas, de esportistas. Goiânia é uma cidade que ela vem se destacando no Rio Grande do Norte em diversas modalidades esportivas, como atletismo, como basquete, como futebol. E até poucos tempos atrás nós tínhamos no município de Goiânia uma competição que movimentava a cidade, que é a questão do futsal. Depois do futebol de campo, senhor presidente, o futsal é o esporte que mais aglomera pessoas, que mais traz pessoas para os ginásios, para as quadras de futebol. Se você observar, existe duas modalidades esportivas de massa. Eu diria que uma é o futebol e a outra é, vereador Ademar, você que é um grande jogador de futebol, a outra é o futsal. E até me estranha em alguns momentos a Secretaria de Esporte, ela não ter colocado na sua programação a continuidade dessa Copa Interbairro de Futebol, aonde ela se dava realização em 2 momentos, no ginásio da Estação e no ginásio do Novo Horizonte, e lá existia uma mobilização muito grande das pessoas frequentando à noite, e há uma cobrança muito grande por parte dos jovens, dos desportistas, do pessoal de futsal. E como o Novo Horizonte é um centro onde existe muito jovem que pratica essa questão do futsal, eles me cobram muito disso. E eu tenho pedido, entrei com requerimento, isso é a segunda solicitação já oficial, para que nós possamos ter de volta a Copa de Futsal Interbairro, porque assim a gente vai dar prioridade, a gente vai fazer com que esse jovem, que é um jovem na faixa de 13 a 18 anos, são esses jovens que gostam, né? Por sinal, lá no Novo Horizonte tem um time, o Picas Futebol Clube, que foi participar de um torneio por eles próprios lá em Ceará Mirim, né? E eu estou dizendo porque eu acompanhei nas redes sociais, e eles tiveram 7 vitórias consecutivas, se não me engano, e se tornaram campeão do torneio que houve lá em Ceará Mirim. Então é importante que se volte, que se tenha essa atração, que se dê oportunidade a esse jovem a participar dessa Copa de Futsal Interbairro. Muito obrigado. Senhor presidente, se reportando também ao requerimento do vereador Luiz Alves, depois de que Vossa Excelência apresentou esse requerimento, estive lá na Secretaria de Esporte tratando de outro assunto, mas com relação ao futebol e não ao futsal. E como as coisas são ligadas, e perguntei ao secretário Washington sobre essa questão do futsal, desse campeonato, dizendo que Vossa Excelência tinha apresentado aqui nessa casa esse requerimento. E lá o secretário de Esporte me passou as informações, dizendo que essa questão ele tem todo o planejamento, só que dentro dessas dificuldades que a prefeitura está passando, não foi possível implantar, já que isso demanda recursos como por exemplo, a arbitragem, enfim, deslocamento e tal, porque não só pega também Novo Horizonte e Estação, pegaria também zona rural lá do vereador aqui,
vereador Dema, e também pegaria a questão, como eu já disse, de transporte, de deslocamento. Mas ele mandou a mensagem para Vossa Excelência, lhe parabenizando pela atitude, mas ele me colocou que tinha esse planejamento, já foi colocado desde o início do ano, mas infelizmente essa questão não pôde ser colocada em prática. E dizer que a região do vereador aqui, Dema, eu dando uma olhada lá na questão do futsal, lá tem, né, vereador Dema, um torneiozinho, uma coisa parecida lá, por as comunidades ser bastante próximas. Então, parabéns e dizer que essa mensagem do secretário. Senhor vereador, só que, por exemplo, esse ano a gente entende a situação financeira que o município passa, mas a Copa Interbairro, ela não está só esse ano, ela tem uns 2 anos aí que não vem acontecendo. Luiz só Alves, queria registrar. Quem é o presidente dessa equipe que você falou aí? Quem é o presidente? O Wallace. Peça ele para modificar o nome do time, fica melhor. Encerrada a discussão. A votos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Corinthians, né? Palmeiras, Flamengo. Requerimento número 017. Vereador autor Luizinho Professor. Assunto: requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal para interagir junto à Secretaria Municipal de Educação visando a formação de grêmios estudantis nas escolas da rede municipal de ensino que ofertam a modalidade de ensino fundamental maior de 6 a 9 anos. Em discussão única. Senhor presidente, caros colegas vereadores, o Plano Nacional de Educação, ele já estabelece que em 2016 as gestões ela tem que ser democrática nas escolas. Que as eleições diretas nas escolas deverão ocorrer. Isso não é uma lei municipal, isso não é uma lei estadual, isso é uma lei federal, rege o plano. E que a gente vai ter que criar nossa lei, para que se possa congratular dentro dos parâmetros do município, né? E vai ser uma função nossa. E eu não acredito, sou muito claro, eu não acredito em gestão democrática apenas ocorrendo a eleição nas escolas. Eu não acredito nisso. Eu acredito a gestão democrática nas escolas, tendo eleições direto nas escolas, mas ela também sendo amparada por conselhos da escola, conselho de classe, e dentre a formação dessa formação democrática, a criação de grêmios estudantis. Os grêmios estudantis, Netinho, você que é jovem, o companheiro que é jovem, ele vai formar no cidadão o despertar dele, Dema, e ele querer participar das atividades públicas do seu município e da sua escola. É tanto que muitas pessoas, minha gente, que foram conduzidos a ser gestores de grêmios estudantis, eles tiveram o seu papel fundamental na sociedade, exercendo cargos eletivos como presidente, como governador, como deputados, como vereadores, como prefeito. Então, a formação do adolescente na escola, ela precisa ser feita para que ele tenha o seu direito, o direito dele poder também exercer esse papel de cidadão, não só na escola, vereador Lucas Belo, meu abraço, mas também fora da escola. Eu posso subscrever? Pode, vereador, e deve. Aqui está aberto. Pode ficar à vontade. Porque me recorda o tempo do João Tiburcio. Então, eu vivi isso aí. Viveu assim, porque você teve a oportunidade na época de ter na escola um grêmio que hoje é o único grêmio estudantil que tem na escola e que tem seu papel fundamental, minha gente. Eu quero registrar isso. Se talvez não houvesse o grêmio
estudantil na Escola Estadual João Tiburcio, talvez a Escola João Tiburcio hoje não funcionasse, porque eles são parceiros e tanto daquela escola. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão, mostrar a importância, que talvez eu não tenha certeza, vereador Henrique, mas seu pai também já tenha participado de grêmios estudantis. Mas eu gostaria de registrar aqui, vereador Odilon, você vai me dar licença, eu fazendo algumas pesquisas, eu procurando saber da importância do grêmio, da formação de jovem. Seu pai me emociona porque ele foi um cidadão atuante, um cidadão político, um cidadão que contribuiu para o desenvolvimento de Goianinha, um homem público. Seu pai, ele teve a felicidade de ser membro de grêmios e chegou a exercer, minha gente, que talvez Goianinha nem saiba disso, a presidência da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Eu me arrepio todinho, Odilon, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente não valoriza, a gente não sabe as nossas origens, a gente não valoriza o que o nosso cidadão passou. Então, o homem que teve a felicidade de exercer, professor William, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, como Lindenberg hoje, que é senador do Rio de Janeiro, já exerceu, esse homem precisa ser valorizado, a sua memória. A sua memória deve ser valorizada. Porque ele contribuiu, vereador Henrique, vereador Chico Burrinho, vereador Maciel, vereador Jean, lá na capital da época do Rio de Janeiro, de 56 a 58. Ele foi presidente da UNE. Parabenizar, Odilon, a você, que é o descendente, que é a pessoa que ocupou e que está ocupando hoje a questão política do seu pai. Parabenizar você, parabenizar sua mãe, parabenizar sua família, seus irmãos, e parabenizar os goianienses que talvez nem saibam que seu pai exerceu talvez uma função mais importante do que a função de deputado estadual que ele também exerceu nesse estado. Ele exerceu a presidência da UNE, a União Nacional dos Estudantes, aonde ele reivindicava, lutava, que talvez por isso tivesse o seu gesto de ser coerente, de ser firme, de ser defensor daquilo que ele defendia. Porque essa defesa dele, essa maneira dele ser, vereador Jean, ela talvez esteja lá na formação, como você tem a sua formação quando participou do Grêmio Estudantil do João Tiburcio. Eu só queria dizer, vereador, que na época em que a gente estava no João Tiburcio, a gente estava desativado o Grêmio. Estava desativado o Grêmio, na época em que eu estava lá. Certo. E em seguida, eu, como alguns colegas meus que eram alunos na época, e a gente era muito ativo e tal, e a gente, creio eu, que alguns professores da época tentaram canalizar essa atividade, essa questão, para a questão do Grêmio. Mas, enfim, estava desativado depois que eu terminei, que no ano seguinte reativou, mas a gente já era tipo como eu posso dizer, representando aquela classe ali, e conseguimos até alguns benefícios, me recordo muito bem disso. Mas Vossa Excelência está de parabéns, eu gostaria mais uma vez de dizer e lhe agradecer por poder subscrever o projeto. Subscreve toda a turma, toda a assembleia, porque isso aqui não é meu, isso aqui é para formação, isso aqui é para melhoria, isso aqui é para a cultura do nosso município. Gostaria de dizer que eu tenho certeza que a gestão democrática, presidente Cal, com a criação dos grêmios, ela será muito mais fortalecida. Vereador Luizinho, eu não posso deixar, presidente, de fazer uma parte nessa discussão. Parabenizando Vossa Excelência.
eu quero fazer um adendo aqui, Henrique, dizer que possivelmente Vossa Excelência já votou em mim, lá no Salesiano. Vamos fazer esse estudo, irei buscar essa informação, porque fiz parte do Grêmio Estudantil, honrosamente do Salesiano, como disse, fui líder de sala por vários anos, e essa discussão aqui, Luizinho, é fundamental, não só para a questão pessoal enquanto cidadão, mas é para a própria gestão da escola. Porque por muitas vezes, Odilon, o que é que ocorre? O aluno, ele se sente prejudicado, Jean, e Vossa Excelência sabe disso, de alguma forma, e quer peitar, vou falar de forma grosseira, o professor. E no momento que existe o professor, o diretor, o coordenador, o professor Eliane sabe disso bem mais do que a gente, e pela sua experiência de trabalho. Entretanto, quando existe o Grêmio, o que é que ele tem que fazer? Se ele tiver qualquer questionamento junto à gestão da escola ou algum professor, ele vai procurar o Grêmio Estudantil para que o Grêmio Estudantil se reporte à direção da escola. Então, até nesse sentido, professor Luizinho, é importante para a gestão da própria escola, porque há uma maior organização e um maior contato, na verdade. O aluno se sentir representado. Representado. Essa que é a sacada. Então, professor Luizinho, quero lhe parabenizar. Sou um defensor e disse essa semana a pessoa que tenho muita estima e muita alegria de tê-la como uma segunda mãe, que é Dona Zeta, que qualquer professor que diga, e digo isso com muita tranquilidade, Luizinho, qualquer professor que diga que Vossa Excelência não representa a classe, está no mínimo, sendo injusto com Vossa Excelência. Então, parabenizo Vossa Excelência por defender sua classe, por representar os nossos estudantes e por levantar essa bandeira que me causa muita alegria, porque desde que me entendo por gente nesse meio, que participe, que goste, e foi isso que me trouxe certamente até essa cadeira. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a lembrança do nobre colega vereador Luizinho e até me sinto emocionado, porque eu conversava muito com meu pai sobre isso, e uma das coisas que muito honraram a ele, que ele me dizia, que quando foi presidente da UNE, ele criou a refeição Um Cruzeiro para o estudante secundarista do Brasil. E naquela época, que era no tempo da Revolução dos militares, era muito difícil ser líder estudantil nesse Brasil, presidente da UNE, como ele foi. Então, eu queria lhe agradecer pela lembrança. E outro fato que ele contava a mim, é que quando nas reuniões nacionais da UNE, o representante do Rio Grande do Norte era o ex-governador Geraldo Melo. Então, toda a vida no Rio, o papai mandava as passagens para poder o Rio Grande do Norte se fizesse presente nas assembleias gerais da UNE. Então, Geraldo era o representante do Rio Grande do Norte. Na época, quando o papai foi presidente nacional, quando ele deixou a presidência da UNE, ele foi ser vice-presidente da UBS, a União Brasileira Estudantil também, que fazia parte da mesma forma. Depois eu trazer para o professor ver, lá em casa tem fotos ainda dele quando presidindo as sessões, foto até de colegas dele que foram mortos pela Revolução. Tudo isso está nos arquivos nossos lá em casa. De outra vez eu trago para Vossa Excelência tomar conhecimento dessa história, que talvez seja o único norte, segundo o ex-deputado Ney Lopes, me disse certa vez, que foi o único norte rio-grandense a ocupar cargo tão importante como presidente da UNE no Brasil. Hoje o presidente estava falando aqui, me perdoe de transmitir, que hoje é um dia de emoção, isso é muito gratificante, isso fica na memória desta casa. E deixo aqui, Odilon, diante da sua emoção, o desafio para o professor Luizinho, porque conversava essa semana na minha casa e falo com muita tranquilidade, sem vergonha, que nada disso eu sabia, e convivo com Vossa Excelência, graças a Deus, há mais de 2 anos. E deixo o desafio para Vossa Excelência, Luizinho, que nos momentos vagos, que eu sei que são bem poucos seus, que Vossa Excelência fique com a sua família, que o senhor tente fazer esse esforço de aos poucos ir resgatando essa história, porque nós não temos dentro de Goianinha nada disso que um menino hoje de 10 anos, de 12 anos de idade possa se reportar, professor Luizinho. Então, deixo aqui o meu desafio, que Vossa Excelência gosta de desafio, que o senhor possa, juntamente com uma comissão, juntamente com uma equipe, porque isso é um trabalho muito árduo, levantar essa história de Goianinha
Odilon, através de fotos, de registros, para que isso não se perca, porque falo com propriedade que participei de uma eleição da UNE e o negócio é pesado. Então, a gente ter uma pessoa dentro do nosso município que teve tão grande representatividade no país e a gente não ter isso relatado historicamente, de forma real, de forma palpável em um livro ou em qualquer coisa que seja, é uma tristeza. Então, deixo o desafio para Vossa Excelência, me coloco à disposição e, através da Secretaria de Cultura, poderíamos encampar essa luta, que não fosse um trabalho realizado a toque de caixa, que não fosse, mas que a gente pudesse dar início a esse trabalho, para que amanhã a gente pudesse ter um material de qualidade com a história de Goianinha. Senhor vereador, nós temos um projeto que nós estamos analisando ele, estamos estudando, e nós já tivemos a oportunidade de falarmos com o secretário de comunicação e com a primeira-dama, que temporariamente está substituindo a nossa amiga, companheira Ana Maria, que está enferma, mas que vai se recuperar, está se recuperando o mais rápido possível. E nós temos um projeto onde nós vamos tentar resgatar essa imagem, não só do passado, mas também a imagem do presente. Então, aguardem que nos próximos capítulos a gente entrará aqui com algum projeto nesse sentido, no sentido porque a gente não pode, a gente não deve. Eu digo que a cultura é aquilo que o homem tem de mais digno. Se o homem esquecer a sua cultura, ele está morto. Ele está morto, porque ele não pode viver sem a cultura. Vereador Henrique, nunca na vida dele, ele pode morar em New York, mas ele não vai esquecer do Engenho Bom Jardim. Odilon pode morar onde for, ele pode morar na capital mais bela, mas ele não vai esquecer a fazenda Benfica. Então, cultura é isso. Cultura é o que marca, é o que fez com que a gente relembre no passado. Netinho daqui a 30 anos, pode estar onde tiver, Alexandre, mas não vai esquecer das vaquejadas, do puxado do boi. Então, isso é cultura. Isso é cultura. E valorizar isso, doutora Marluce, não tem preço. Não tem preço. Cidade que não valoriza sua cultura não é cidade. Cidadão que não valoriza sua cultura, eu não considero como cidadão. Eu considero como qualquer outra coisa, menos como cidadão. Encerrada a discussão. A votos. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 018. Vereador autor Jean Zé Arlindo. Assunto. Esse não entra, a doutora está informando que sai da pauta. Requerimento 018. Autor Jean Zé Arlindo. Assunto: faz apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para interagir junto à Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, CAERN, no sentido de ser realizado uma fiscalização da empresa que está executando os serviços de saneamento básico da cidade, em discussão única. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo desse requerimento é no sentido de que possa ter da CAERN ou do próprio Poder Executivo, já que se trata do município, um acompanhamento na efetivação dessas obras. Porque a gente percebe, pelo menos lá na estação e em outras localidades, também englobando, se trata do município, uma certa pressa na empresa. Nisso ela acaba deixando, por exemplo, na residência A, ela não termina, ela não conclui o projeto, não conclui a obra e já vai para a residência B. Nisso está causando um certo incômodo nos residentes, nessas residências, e que venham, através desse requerimento,
pedir a Vossa Excelência, aos senhores vereadores, pela aprovação, para que possa a CAERN mais efetivamente acompanhar, ou até mesmo o Poder Executivo, no sentido de ficar ali, cobrar no pé a efetivação nas obras das residências, na estação, em vários bairros do município. Encerrada a discussão, a votos. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 019/2015, autor Jean Zé Arlindo. Requerimento número 019/2015. Assunto: faz apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de ser providenciada a pavimentação da rua Manuel Nazareno do Nascimento, situado na localidade da Estação, neste município. Em discussão única, vereador. Em primeiro lugar, presidente, eu gostaria de pedir desculpa na redação desse requerimento, porque não se trata da pavimentação. Isso foi um erro pessoal meu, e aqui eu queria, em público, me desculpar, mas da reparação. Por quê? Porque isso é um caso, por isso que eu estou apresentando esse primeiro requerimento, por causa desse outro. Esse é um exemplo claro de que a empresa que prestou serviço na época, no saneamento desta rua específica, deixou o calçamento intransitável. Essa rua, para que os senhores não estiverem lembrando, é a rua que fica por trás do Pachecão. Um veículo ou um cidadão mais idoso irá ter dificuldade até mesmo de caminhar, e correndo o risco de tropeçar, enfim. Então, a gente pede que o município possa, dentro da sua viabilidade financeira, poder fazer esses reparos que existem lá. Não existe, não é que não tenha calçamento lá, mas devido a, quando passou o saneamento e a empresa fez a reposição, fez com muita má qualidade. Então, só retificando, não é a pavimentação, e sim o reparo do calçamento que já existe na rua Manuel Nazareno do Nascimento. Encerrada a discussão, a votos, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. De acordo com o artigo 93, passamos ao horário destinado às explicações pessoais. Algum vereador? Pois não, Henrique. Viu? Na fala do... Eu até ter podido apartear do vereador, mas não aparteei. Mas não deixa de ser uma coisa pessoal e tudo. Se não sei. Ele, quando fala dizendo que pessoas que é contra e tudo. Eu acho, né, assim... acho que ninguém aqui dentro desse plenário é contra um projeto desse seu. Jamais será. Eu acho que ninguém também, do lado de fora, também não é. Eu acho que críticas a algumas pessoas podem ter levantado e tudo, mas isso é normal, que tá da índole do ser humano mesmo criticar. É que nem ontem eu estava assistindo televisão, olhando no Face, e Silvio Santos dando um depoimento na TV dele. O rapaz saiu de casa, fez 10 coisas. 7 foram certas e 3 foram erradas. Quer dizer, ele teve 3 críticas, mas não teve sequer um elogio das 7 coisas que ele fez certo. Então, muita gente olha só o lado ruim, olha só o lado... e não olha o lado bom. Claro que a gente aqui da oposição tá olhando mais o lado ruim do que o lado bom. O lado bom, eu acho que já tem muita gente para olhar. E o lado negativo, alguma falha, só tem 2 pessoas. Mas eu acho que esse comentário que a Vossa Excelência fez, eu acho que não se referiu. Teve até um problema com o vereador Jean, acho que não foi com o vereador Jean, não foi com o vereador Alexandre, não foi com o vereador Henrique. Deve ter sido com alguma pessoa do lado de fora lá que criticou. Certamente. Viu, vereador? Só esse esclarecimento, porque às vezes deixa ultrapassar lá fora que quando a pessoa fala em coisa contrária, já pensa numa coisa oposição. Aí eu quero só deixar bem claro que
Nem na minha parte fiz comentário, nem na parte do vereador Alexandre Vera foi feito, nem acho do vereador Jean. E às vezes a gente fala o comentário, mas é mal interpretado. O senhor está sendo bastante feliz, me perdoe eu interromper, vereador Emanuel. O vereador Henrique está sendo bastante feliz porque a gente tem que ter uma certeza aqui. A amizade, o respeito, o tratar entre nós nunca pode ser... A questão política nunca pode ser misturar. A gente tem que sempre se respeitar, se tratar. O vereador Henrique, através do seu pai, e vem com ele até aqui a essa casa. O vereador Cal, presidente por 5 mandatos. Está aqui o vereador Dilon, o vereador Alexandre. Todos têm história nesse município. A gente tem que ter o carinho, o respeito e a amizade um pelo outro. A questão política, o senhor tem seu posicionamento, eu tenho o meu, enfim. E vamos trabalhar pelo município. Quando eu entendi, Vossa Excelência, quando fala que é do contra, já acha que é... Não. Às vezes até a população não, claro que parte não. da gente, às não, vezes... foram comentários de fora da casa. Minhas explicações pessoais, não me canso de repetir. As pessoas que têm interesse de entrar no mercado de trabalho, nós temos a Central CIE, todos os dias, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, de 8 às 2 da tarde, onde você pode ir lá deixar o seu currículo. Nós estamos também atendendo todas as quartas e sextas no nosso projeto Justiça para Todos, aqui na casa, de 8 ao meio-dia. E muito obrigado. Presidente, só um minutinho, Alexandre. Odilon, em seguida, nas explicações pessoais, era só um registro que eu tinha que fazer e gostaria que fosse constado em ata, que hoje, em Brasília, está tomando posse o nosso ex-deputado federal Henrique Eduardo como ministro do Turismo, a indicação do PMDB nacional, já que o nosso estado é um estado muito rico no turismo. Então, creio eu que ele vai fazer um trabalho muito bom pelo Rio Grande do Norte, por Goianinha, e é mais uma pessoa para ajudar o nosso município, o nosso estado. Indicação do PMDB nacional era só esse registro, mais um norte rio-grandense trabalhando aqui pelo nosso estado, por Goianinha. Não poderia, de forma alguma, deixar de registrar aqui esse fato tão importante para nós, norte rio-grandense. Vereador Alexandre. Beco, microfone de Alexandre aqui. Usa aí o de Jean, usa o de Jean. Presidente, eu queria me congratular com as palavras do vereador Henrique de Alfredinho e de Jean de Zé Arlindo em relação ao pronunciamento do vereador Nenel. Dizer, não só o vereador, mas todos aqueles que estão nos escutando, que no seu projeto do CIE, vereador Nenel, eu mandei várias pessoas, não foi nenhuma, nem 5, nem 10 não. Foram muitas e depois vieram me agradecer que foram tratados como se fossem eleitores seus. Que, como Vossa Excelência disse várias vezes no seu pronunciamento, que isso não é um projeto eleitoreiro, e sim por bem da nossa cidade. E para mostrar, não, eu já ia dizer isso a você, que meu filho pretende ingressar na faculdade, na Universidade de Direito, que por coincidência é o curso que Vossa Excelência formou-se, vai participar do seu curso pro Enem, com muita humildade e com muita satisfação, vereador. Motivo de muita alegria, Alexandre. Muito obrigado. E registrar também e agradecer a presença da professora Eliane, do seu filho Natan, do pastor William, do meu filho Netinho, do Matheus Azevedo, jovem. E parabenizar ao prefeito da minha terra, vereador Carlos, que também do PMDB, que, segundo a pesquisa Consulte, foi o prefeito mais bem avaliado no estado do Rio Grande do Norte, com quase 80% de aprovação. Fica aqui meus parabéns e meus votos de que ele continue fazendo isso, porque ele é um homem de bem, honesto e servidor do seu povo. Muito obrigado. Pois não, Chico. Não, dá. Eu queria aqui agradecer a todos que aqui está presente. Eu queria aqui dizer ao meu amigo Henrique, que terminou há pouco de falar, e foi muito engraçado quando ele falou aqui, que nessa casa aqui tinha 2 para olhar o que estava errado, e tinha muito aqui para olhar o que está certo.
essa parte eu não concordo, porque é o seguinte, essa casa aqui, nós aqui, está aqui para olhar o que está certo e o que está errado. Então, realmente, essa parte aí, meu amigo, eu não concordo com você, porque a gente não está aqui para admitir o que está errado, não. Estamos aqui para admitir o que está certo. Não é que está errado, é que às vezes que tem umas falhas. Eu agradeço a Vossa Excelência a correção, e a partir de hoje, vou acrescentar você na bancada da oposição. De registrar aqui que sábado e domingo haverá no IFRN o Goianiense Futsal estará realizando 2 partidas em defesa do título que conseguiu em 2014. Horário à noite? À tarde. Bem, eu gostaria, Henrique, de me congratular com a sua emoção. Já que seu pai, igual o Luizinho falou, também tem o seu nome cravado aqui na história, no histórico político da nossa cidade, foi presidente dessa casa, foi vereador e uma pessoa com quem tive a honra de me ladear aqui nesta Câmara Municipal e também nos momentos difíceis da nossa cidade, a gente também estávamos lá também dando a nossa parcela de contribuição. O vereador Odilon, que também, igual a Vossa Excelência, se emocionou, e lógico, tem mais que ficar emocionado, pois o pai de vocês dois foram peças, foi e ainda continua porque deixou um marco, e o seu pai ainda porque ainda está aqui entre nós e ainda pode fazer muito da sua maneira, do seu jeito, pela cidade de Goianinha. E eu espero aqui, como presidente dessa casa, quero agradecer a meus pares, que seja situação ou oposição, e dizer a vocês que sempre irei procurar dirigir esta casa, Alexandre, da melhor maneira possível, atendendo a todos os vereadores, sem olhar se é da situação ou da oposição, dando a oportunidade igualitária. Isso é que eu espero e irei continuar assim, fazendo com que esta casa tenha divergências, mas que no contexto tenha a sua harmonia e tenha o trabalho, o progresso e o desenvolvimento dessa cidade. Para isso é que agradeci o voto de vocês e por isso é que estou aqui. E se Deus quiser, irei encerrar o meu mandato como presidente e o nosso mandato como vereador, repetindo no dia que disse na minha posse, não passar por aqui passando, deixando também marcado nos anéis dessa casa o nosso nome como presidente e como um grande presidente que passou aqui pela Câmara Municipal de Goiânia. Queria agradecer aos que nos assistem pela TV Câmara e aos que nos ouvem pela Rádio Web Goianinha e dizer que estamos felizes em poder dar a nossa parcela de contribuição, os 11 vereadores deste município, e fazer com que, professor Luizinho, com o nosso encaminhamento, com o nosso diálogo também, façamos com que se chegue a um denominador comum e os professores da cidade de Goiânia voltem a dar aula para que os filhos tenham uma educação melhor, uma educação com mais qualidade. Agradecendo a presença de todos, nada mais havendo a ser debatido. Presidente, pois não. Pois não. Interrompendo. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pelas palavras e lá na nossa sala interna, nós hoje escutamos até um elogio do pastor William, que esse ano, sob a sua presidência, o clima é de outro, é mais amoroso, e assim vai ser até o último dos nossos dias aqui na Câmara. E pedir à secretária Edna que registre em ata o que eu falei ainda há pouco. Nada mais havendo a ser debatido, declaramos encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 23 do mês de abril do ano em curso, no horário regimental.